Bem-vindo, logístico. Verifica se você também tem essas dúvidas para contratar durante o período eleitoral. Pessoal, esse ano tem eleição. A gente não pode licitar a partir de quando mesmo? Como assim? Ano de eleição não pode licitar? Acho que é o ano inteiro, não? Pessoal, peraí. Tô vendo aqui a 8666-14133 e não fala nada sobre isso. Cara, isso é coisa da lei eleitoral. Esquece isso aí. Que nada. Essa parte aí é da lei de responsabilidade fiscal. Aí, esse negócio tá ficando complicado, hein? Vai terminar parando tudo por aqui. Não sei, mas se for, nós estamos com um problema sério, porque tem muita coisa aí pra gente contratar que está sendo demandada. Mas a restrição é só licitar ou contratar também? Para tudo aí. Cara, a eleição não é no nosso ente. A gente ainda precisa ficar preocupado com isso? Pois é, logísticos. Não é de hoje que quem trabalha com licitações e contratos escuta que no período eleitoral existem diversas restrições, levantando velhas dúvidas a cada 2 anos, e que tem como base, geralmente, o desconhecimento e a propagação de mitos que não se sustentam perante a legislação. No vídeo de hoje, vamos aproveitar que estamos no terceiro dia de um dos períodos determinados por essas leis, para falar um pouco sobre o período eleitoral e o impacto desse evento no mundo da logística e principalmente das licitações e dos contratos. E como esses mitos e essas informações foram propagadas pelo desconhecimento por tentar trazer de um caso específico para os casos genéricos. Eu me chamo Douglas Lima e lhe dou boas-vindas aqui no Nós na Logística Pública. Inicialmente, é importante entendermos que todas as restrições aplicadas a este período têm como objetivo impedir o uso da máquina pública ou dos recursos públicos para o desequilíbrio das eleições ou para o comprometimento das contas públicas logo no início da nova gestão. Tendo isso em mente, é bom observarmos duas bases legais muito fortes neste período. A primeira delas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida como LRF, em especial ao seu artigo 42. E a segunda é a Lei Eleitoral, em especial ao seu artigo 73. Esses dois instrumentos legais irão dar as bases de quase todos os momentos, de quase todas as restrições que iremos ver a seguir. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 42, tem o primeiro período deste evento, das eleições, e que ele se iniciou agora, no dia 1º de maio. Isso deve ser aplicado nestas eleições de 2022 somente à União, Estados e Distrito Federal. E tem como premissa a resguardar que o atual gestor não poderá comprometer as contas de seu sucessor logo no início do mandato. Em outras palavras, esta lei ela versa que o atual gestor não poderá realizar contratos que não possa concluir em seu último ano letivo, ou seja, até o dia 31 de dezembro deste ano. Na prática, isto se apresenta muito difícil de se concretizar, visto que se pegarmos, por exemplo, os serviços de limpeza, que são serviços continuados, todos eles deveriam ser licitados e contratados do mês de janeiro até maio, ou até abril, para que eles pudessem ser renovados sem essas restrições. Mas teríamos um grande problema, porque no começo do ano temos a abertura do orçamento, que iria também comprometer um pouco mais de tempo, reduzindo essa janela. Então, nisto, vários decretos e várias soluções são adotadas. Uma delas é a publicação de decretos
de excepcionalidade, dizendo, olha, isso aqui está previsto no plano plurianual e poderá ser continuado porque são despesas correntes, essenciais, que precisam para que a máquina pública não pare. Então, desta forma, a lei de responsabilidade fiscal ela não é burlada, mas é justificado a necessidade de que aquele serviço seja contratado, mesmo que ele vá ultrapassar, mas que isso já está previsto no plano plurianual. Observem e atentem que, de acordo com a Lei Complementar 178, este artigo ele será suprimido a partir de 2023. Então, pode ser que esta seja a última eleição com este formato, com esta restrição. Pelo lado da lei eleitoral, temos o artigo 73, que deve ser observado por todos que vivem a logística pública, pois afeta os temas desde RH e estoques, como também as contratações públicas. Vamos tentar ser o mais sucinto em cada um destes para tentar passar o maior número de informações a vocês sobre cada um desses tópicos e a preocupação que deve ser vista neles. Artigo 73.1. Atenção pessoal responsável pelo patrimônio, seja ele imóvel ou móvel. É interessante que vocês incluam nas requisições até o fim do período eleitoral, ou seja, até o dia 31 de dezembro, o objetivo daquelas sessões ou da solicitação daqueles bens, para que vocês possam se resguardar caso venha a ser feito algum uso indevido destes itens. Artigo 73.2. Atenção, gestores de contratos de forma geral, pois o seu contrato, o serviço ou o próprio produto poderá ser utilizado de forma indevida e lhe colocar em risco. Então, cuidado com as caronas, cuidado com as impressões que estão sendo feitas, cuidado com as equipes de limpeza e de manutenção de estarem saindo de suas rotinas para atender chamados que não são comuns em edificações que não são do seu patrimônio. Artigo 73.3. Pessoal do RH e chefias imediatas. Cuidado com as sessões que estão sendo realizadas pelos seus servidores ou serviços externos que sejam requisitados. Eles podem estar sendo usados para fins da eleição e isso poderá comprometê-los. Artigo 73.4. Gestores de contratos e de convênios tenham atenção aos recursos sob sua responsabilidade, para que eles não sejam utilizados de uma forma partidária, o que poderá lhes colocar em risco. Artigo 73.5, pessoal. Muita atenção a quem trabalhar no RH. O inciso 5 é pesado em suas rotinas. Prestem atenção que eles só começarão a valer para estas eleições a partir do dia 2/7. E elas vão se prorrogar até a posse dos novos eleitos. Ou seja, se houver algum problema, algum atraso na posse desses, a restrição continua até a posse. Muita atenção às demissões, transferências, PADs, tudo que vai rolar durante esse período, pois o histórico das restrições, o histórico do que aconteceu com aquele servidor, os processos administrativos e tudo mais serão muito importantes para demonstrar que aquilo já tem um caráter anterior ao período da eleição. E outro ponto é com relação aos concursos públicos. Lembrem-se, o concurso, os convocados poderão, os selecionados poderão ser convocados desde que a homologação do concurso tenha acontecido antes deste mesmo período, do dia 2/7. Inciso 6A. Gestores de convênios. Muito cuidado com isso. Fiquem atentos à data de seus convênios, pois somente os preexistentes poderão continuar sem problemas, ou os casos que forem reconhecidos como emergências ou calamidades. Inciso 6B. Responsáveis pela publicidade. Atenção para este caso, pois não vale simplesmente vocês falarem que é de gravidade ou calamidade. É preciso ter o reconhecimento da Justiça Eleitoral sobre aquele fato. Então, desta forma, antes de divulgar, é interessante que seja feito questionamento
para ter a posição do Tribunal Eleitoral sobre aquela publicação. Inciso 6C. Responsáveis pela mídia. Atenção com as novas formas de divulgação pela internet, pois elas poderão ser consideradas similares ou análogas à rádio e à televisão. Desta forma, repetimos, é interessante fazer o questionamento à Justiça Eleitoral para evitar problemas. Inciso 7. Atenção gestores de contratos de publicidade, pois este já está valendo, pois ele utiliza a média dos últimos 3 anos do primeiro semestre com que foi gasto. Então, muita atenção nisso. Atentem para os registros contábeis, pois eles vão lhe dar este guia do que foi e o quanto foi em cada um destes períodos. Prestem bastante atenção. São as despesas com publicidade e não somente com propaganda. Inciso 8. Pessoal do RH, prestem atenção, pois a lei fala, a partir de 2/7, sobre recomposição e não sobre aumento. E ele também pega um ponto em especial. Ele fala quando for para revisão geral e não pontual. Fiquem atentos a isso. Artigo 73, parágrafo 3º. Prestem atenção que neste parágrafo são feitas exceções para os entes que não estão em disputa eleitoral. No caso desta eleição, são os municípios, mas devem ser observados as demais para todos os entes. Observem, pessoal, que em todos esses artigos, em todas essas leis que nós passamos aqui, não há em nenhum momento qualquer restrição à licitação, mas sim restrições a algumas contratações e algumas características dessas contratações, o que faz com que muitas vezes os mitos de que não pode ser licitado, não pode ser contratado, tenha como origem um caso concreto que estão colocando ele como um caso genérico, que não pode ser colocado desta forma. Cada caso deverá ser analisado. Desta forma, utilizem seus jurídicos, utilizem a contabilidade, utilizem os recursos que vocês têm para poder argumentar da melhor forma possível sobre cada contrato. Se eles são contínuos, se eles são essenciais, se eles são pré-existentes, se tudo isso faz com que o contrato se apresente necessário para que não pare a administração pública. Não é por causa das eleições que a administração irá parar. E este é um dos conceitos principais que devem ser entendidos para este período. Ele não quer atrapalhar a disputa, não quer comprometer as contas do sucessor, mas a administração também não pode parar. Então, essas três características devem ser ponderadas para que o serviço não seja descontinuado à população. Bom, logísticos, por hoje é só. A você que ficou até aqui, nosso muito obrigado e esperamos muito contribuir com a sua rotina e o seu conhecimento. Se gostou do conteúdo, deixe aquela curtida, uma pergunta, uma sugestão ou compartilha com um amigo que você acha que poderá ter utilidade esse conteúdo a ele. Aproveitamos para convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado das próximas publicações que venhamos a fazer. Por fim, não poderíamos deixar de falar. Faltam menos de 11 meses agora para a nova lei entrar em vigor, completamente retirando a 8666. Como estão os seus preparativos e o do seu órgão? Até semana que vem.